Bom dia, pessoal. Prazer em tê-los como convidados aqui da feira. Meu nome é Antônio Jorge Ferreira Pires, eu sou professor do curso de Engenharia da FAAP e eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um fator muito importante na engenharia, que são os processos de transformação. Eu, na minha vida profissional e na minha vida acadêmica, procurei desenvolver o que a academia chama da relação de ciência, tecnologia e sociabilidade. Essa relação é muito importante. A engenharia se manifesta através de caminhos, métodos, processos, através das máquinas, trazendo o que a ciência natural, né, a ciência da vida, né, a ciência que se manifesta da natureza e de outras formas, através de uma sociabilidade, através das pessoas, o que o bem-estar traz da vida moderna. Então eu gostaria de conversar com vocês como que isso se manifesta através do passado, do presente e do futuro. A engenharia está presente em todos os dias, o dia a dia da gente, né? Eu posso mostrar que dentro das nossas casas, todo dia de manhã, quando nós tomamos o nosso cafezinho, é um processo de transformação. Lá está o pó de café, está o fato de você já ter recebido ele moado, há uma transferência de calor ali no fato de você aquecer, filtra, estoca o café da forma como você mais acondiciona. Evidentemente, ali existem vários tipos de materiais no qual, inclusive, o plástico está inserido, né? Não só o plástico, com outros materiais. A engenharia se manifesta não só na escala da grama, né? Nas escalas laboratoriais, mas como escalas de quilo, né? Na questão de sistemas de escala semi-industrial, que nós chamamos, protótipos, né? E nas grandes escalas. O conceito de engenharia, das leis da física, da química, da biologia, se manifesta nas três escalas, da grama, da quilo e da tonelada. Se do outro lado você procurar olhar outros processos de transformação, o sangue, né? Quando você tem um problema médico, você também tem que fazer um processo de transformação de tirar as impurezas do sangue, através do bombeamento, da filtração e da transferência de calor. Há aqui um processo de transformação em que a indústria do plástico está presente nas mais variadas atividades. Da mesma forma, você pode ir para a escala maior, que é a escala da grande tonelada, né? A grande escala, né? Uma planta de soda cáustica, por exemplo, né? Que está presente nas nossas casas em vários tipos de embalagem, nas várias aplicações, seja ela no sabão, seja ela no detergente e tudo mais. É processo de transformação e que você une recursos naturais a processos de engenharia de transformação para a sociabilização e a integração desse produto no meio da sociedade. A sociedade cobra cada vez mais no sentido de futuro produtos que sejam economicamente viáveis, socialmente justos e economicamente sendo viáveis e socialmente justos, preservam o meio ambiente. Esse é o grande desafio nosso a partir de agora. Entendermos essa coalizão de ideias entre a ciência que a natureza faz e os produtos que têm essa característica de sustentabilidade. A indústria precisa ser economicamente viável. Os processos precisam ser socialmente justos e economicamente preservados do ponto de vista de recursos. A indústria do plástico sabe e deve, ao longo do seu futuro, trazer fontes cada vez mais renováveis e que impactem cada vez menos no meio ambiente. A engenharia tem muitos porquês, né? Tem muitas perguntas, porque você tem que escolher métodos, tem que escolher caminhos, tem que escolher tecnologias de agregar essa necessidade da matéria-prima sendo processada e o produto dentro da sociedade como um uso efetivo em termos de qualidade. Em termos de engenharia, os grandes complexos de montagem industrial são processos que estão ordenadamente integrados dentro do conceito de 5 fatores de excelência. É o ato de produzir com qualidade, com sustentabilidade, com segurança e o custo adequado. Essas 5, de uma certa forma, expressões dessas dimensões, elas não podem ser conflitantes, elas não podem uma subjugar a outra.
é importante produzir com o custo adequado, é fundamental. Dessas 5 dimensões que eu acabei de falar, produção, segurança, qualidade, sustentabilidade e custo, 2 são conhecidas como prioridades, porque elas variam de acordo com os planos de negócio, os planos necessários a uma integração de uma empresa, de uma prestação de serviço. O fato de você variar a produção e o custo acompanhar faz parte de qualquer processo transformador. Agora, os valores de segurança, os valores de qualidade e os valores de sustentabilidade, eles se mantêm perenes, independentemente se o seu processo transformador está rodando a 100% da capacidade ou a 50% da capacidade. Os valores, na verdade, quando compõem um ambiente de negócio, eles entram no que nós chamamos de custo fixo das indústrias, né? Não no custo variável. É o grande problema de agregar um cenário de valor que retira rentabilidade dos negócios e outros que são prioridades que dão a famosa rentabilidade através da margem de negociação. Eu vou mostrar cada um agora, procurando dar ênfase a vocês de quanto é importante essas dimensões. Nada contra o ato de produzir, porque ele vai ser a porta de entrada do dinheiro que o negócio vai ter rentabilidade. Então, eficiência de utilização de recursos, eficácia dos produtos alinhados à expectativa do cliente, através dos conceitos básicos de qualquer processo transformador, ser produtivo, ter disponibilidade, ter desempenho, a indústria da engenharia tem uma série de métodos, uma série de cálculos que podem trazer a produção de acordo com o ambiente de negócio específico que a sua máquina, ou a composição de máquinas, ou o chamado processo transformador tem. Num passado recente, a tecnologia tinha um peso muito grande. Você tendo uma excelente tecnologia, tendo uma produção extremamente eficiente, você já tinha e continuará tendo dos dias de hoje no futuro aspectos importantes no processo transformador. Mas o peso disso cada vez mais é questionado se você olhar o lado dos valores. Os valores que a engenharia precisa adequar são, por exemplo, a questão da qualidade, né? Sempre o planejamento alinhado com as necessidades, não só do cliente interno da grande organização ou da pequena organização, mas do cliente externo também. Que aí existe um gap de conhecimento entre o mundo que nos serve de recursos financeiros quando eu vendo e a grande organização interna que me faz estar alinhado e adequado a tudo que o contrato de fornecimento assegurado através dos padrões de qualidade exigem. Muitas vezes você pode perder um negócio não pelo fato do cliente não ter sido muito bem assessorado na aplicação do que o cliente precisa, mas sim de uma falta de gestão interna, de erros que eventualmente podem causar um desacordo entre o produto acabado e o cliente. Você só consegue isso através de processos transformadores com um conceito de processo estatístico muito bem adequado. Então, o conceito de qualidade ele se manifesta planejando com o cliente externo, tendo um excelente controle estatístico de rastreabilidade e tendo uma melhoria contínua, melhoria essa que não se manifesta simplesmente em vender, mas sim estar junto do cliente em desenvolvimento de novos produtos. Isso independe da qualidade produtiva do seu processo transformador. Muitas das vezes você vai ter que mudar o processo transformador em função desse valor. Esse valor vai te trazer rentabilidade no futuro. Da mesma forma que a sustentabilidade, na verdade, se vocês forem no dicionário e verem a palavra sustentabilidade, é se ser sustentado por algo de longo prazo. Então a visão de longo prazo, a visão estratégica de longo prazo, se manifesta num valor que a gente chama de sustentabilidade, através da economicidade do teu processo transformador, através do meio ambiente preservado, através de leis e recursos tipo CONAMA, tipo órgãos públicos,
Se você tem uma organização global ou multifocada em resultados, você não deve ou não poderia até trazer padrões internacionais que afetam o meio ambiente, até com restrições muito mais rígidas. Eu posso dar um exemplo aqui recentemente do diesel S10, né? A Europa já tinha o diesel com 10 ppm de enxofre desde os anos 2000, não fazendo nenhum juízo de valor em relação à Petrobras, mas ela precisou transformar o processo dela. As nossas refinarias são relativamente maduras, né? E precisaram um tempo maior de adequação para poder sair hoje com o S50, né? Depois de muitos anos. Então a sustentabilidade, ela se manifesta como um valor que no futuro pode trazer rentabilidade e deve, né? O custo, ele entra como decorrência da produção. Ele é uma prioridade que acompanha o ato de produzir, através da manifestação do custo variável, que é a receita do bolo, né? Quando você gasta recursos de matéria-prima, energia, mão de obra direta, a embalagem e o tipo de modal que você trabalha. Esse é o seu custo variável. Isso é a sua tecnologia voltada ao ato de produzir. E, ao mesmo tempo, você tem o custo fixo, que são os valores. Eu incluí aqui a manutenção, que a manutenção sustenta, do ponto de vista futuro, as relações de controle de qualidade, meio ambiente e segurança, e as relações humanas. Como eu comentei no início da nossa conversa, ciência, tecnologia precisa de sociabilidade. O fator humano precisa estar presente. Então, o transformador, do ponto de vista de engenharia, ele precisa entender que olhar só para o lado do hardware, que é a máquina que produz, que tira recursos da natureza, que produz dentro do que o cliente precisa, com a sustentabilidade necessária e com a segurança de preservação, é fundamental para os desafios do futuro. E vem a questão da sociabilidade, que é o ser humano. Nós somos um software, nós temos um lado de pensamento, de olhar o diferente, de criar novas situações. A academia já estuda até a possibilidade no futuro de você comer a própria embalagem que você compra. Ou, eventualmente, você pega a indústria de pneus. Hoje em dia, todas as empresas que manufaturam pneus estão com centros de tecnologia estudando que ele seja 100% reciclável. Do ponto de vista transformador, as máquinas já estão chegando quase que na mesma eficiência das atuais. É uma questão meramente de tempo, que o passivo ambiental, que isso surge no decorrência de um uso de um pneu, por mais que se diga que existam soluções tecnológicas, elas não estão na escala de consumo do pneu já usado, mas na necessidade social, né? Existe um descompasso entre uso e produção. E com essa nova visão de valores, é importante chegar nesse ponto de equilíbrio. Nós sabemos, pela experiência que o mundo transformador nos deu, que adequar políticas transformadoras do lado do valor, qualidade, sustentabilidade e custo, é tão importante, que é o lado do V-valor, como o lado do V-vendas. Se eu colocar as vendas como um mote principal do meu negócio e subjugar a relação de valor, infelizmente pode acontecer o que nós temos visto hoje em dia na mídia, com acidentes extremamente dantescos na relação valor e vendas, né? Nós tivemos no passado, os mais jovens aqui não conheceram, um ministro da Economia, o Mário Henrique Simonsen, que ele falava que juros aleja e câmbio mata, do ponto de vista econômico. Eu faço um paralelo na indústria da transformação, que se você errar na questão da sua venda, na sua produção, no seu custo em relação à máquina, você vai morrer aos poucos. Esse pouco depende do quanto arrojado você vai ser. Mas eu posso dizer a vocês que os lados dos valores de qualidade, de segurança e de custo, mata você na hora. Não precisa nem dizer o que aconteceu recentemente numa grande empresa, que tem todos os recursos tecnológicos, estuda a ciência da melhor forma possível,
né? Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas infelizmente o plano de negócios dela tem um gap entre valor e venda, né? Então essa é a reflexão que eu trago aqui para vocês, que o mundo que nos está cobrando aí fora não é uma relação de subjugar os valores que tiram custo dos negócios, é saber adequá-los à realidade do processo transformador que eu estou atuando. Há empresas que trabalham essa relação de uma forma bastante desafiadora e bastante tranquila. Digo tranquila no sentido de mostrar um resultado que não subjugue os valores em detrimento das vendas. Tá? Eu mostro que essa relação de senso técnico e sensibilidade de pessoas pode ser uma singela e simples forma de pensar, em que nós, como profissionais na sociabilidade da engenharia de processos transformadores, usando os recursos que a natureza nos impõe, se você for um engenheiro, um técnico, que olhar só esse lado aqui, ó, da técnica, que é o senso de ter uma proficiência tecnológica a melhor possível, ter planejamento e organização em tudo o que você faz, orientado em segurança e qualidade, ter gestão financeira e ter uma regulação social e ambiental, ali você está mesclando valores e venda, né? E produção. Você vai ser um profissional que a gente chama de ter um hardware muito bom, né? O lado do método, do caminho, da técnica apurada. Isso não basta. No passado, a indústria demitia muito quando você não tinha essa proficiência técnica. Eu estou falando no horizonte de 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, talvez o que mais leve você a descompassos nessa indústria de transformação é o lado da sensibilidade, o lado da pessoa. É o lado da liderança, que liderança é sinônimo de confiança. A confiança de saber agregar aspectos de valor com aspectos de venda, de produção. A produção vem, mas o valor está garantido, ao mesmo tempo em que você inova, melhora continuamente e age com ética e integridade. Traz uma visão global, porque hoje os idiomas são os mais fáceis possíveis, né? São todos aí amostras, você pode traduzir em tempo real as coisas mais malucas que você pode imaginar. Isso não invalida de você ser focado em resultados. Resultados que são da produção, resultados que são dos custos, resultados que são da qualidade, resultados que são do meio ambiente e resultados que são da segurança. Tá? Falando um pouquinho do slide da segurança, que teve um probleminha ali no slide, eu peço desculpa, que foi em relação à segurança hoje em dia, com o que nós vimos recentemente do que aconteceu nas indústrias de transformação, as análises de risco são cada vez mais necessárias aos processos de transformação. A análise de risco, ela retém um determinado custo na sua gestão, mas se ela não for feita adequadamente, como eu falei, ela pode destruir a sua empresa de uma hora para outra. Ok? Então, a mensagem que eu passo nos processos transformadores é trazer para o mesmo nível de debate e técnica ações de valor associadas à qualidade, segurança e meio ambiente, com aspectos transformadores de venda ou de produção, melhor dizendo, alinhado a custos. Ok? Eu agradeço a atenção de vocês e fico aqui à disposição para algum eventual dúvida ou algum eventual comentário, que seria muito bem-vindo se houvesse. Obrigado.